É muito, mas é muito bom aprendermos com a palavra de Deus, pois assim nós aprenderemos a andar e a fazermos o que agrada a Ele. Esse é o estudo de número 1015 aqui do nosso canal Javó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que mesmo nos dias atuais, muitas pessoas agem se orientando por seus julgamentos que seguem padrões humanos, e elas acabam sendo indiferentes ao sofrimento das pessoas e às necessidades. Vamos ao nosso tema, aprendendo com a indiferença do profeta Jonas. O nosso texto está no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 14, que diz: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Aí que vem, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Indiferença é apatia, é desinteresse, é insensibilidade, mas também é desprezo, descaso e negligência. Jonas, ele era um profeta do Senhor, ele tinha como função de revelar os planos de Deus, de encorajar o povo à fidelidade ao Senhor, de proclamar, declarar a verdade de Deus e falar fielmente o que Deus mandava falar ao povo. E Jonas, ele foi indiferente à ordem que Deus deu a ele. Vamos conferir em Jonas capítulo 1, verso 2, que diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. A ordem de Deus para Jonas era clara e era indiscutível, era uma missão que Deus deu a ele e ele deveria obedecer, mas muitas vezes nós não concordamos com o que Deus nos orienta, com o que Deus nos manda fazer e até mesmo nos recusamos a fazer. Nós temos um exemplo na Bíblia também de alguém que Deus deu uma ordem a ele e ele não queria fazer. Esse daí é Ananias. Ele não queria ir aonde Saulo estava, mesmo sendo ordem de Deus. Vamos conferir, abrindo esse parênteses, em Atos capítulo 9, verso 11, verso 13, diz: e disse-lhe o Senhor, então o Senhor disse a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias, ele sabia quem era Paulo antes dele se converter, mas o Senhor, ele não olha o homem como nós olhamos, ele não julga o homem como nós julgamos. O Senhor, ele olha o homem com olhar de graça e misericórdia. E Jonas, ele ouviu a ordem de Deus e ele foi indiferente, porque o povo ninivita eram pessoas cruéis, eram pessoas más, e Jonas conhecia a misericórdia e a graça do nosso Senhor. Quando há arrependimento, Jonas capítulo 4, verso 2, o próprio Jonas fala ao nosso Deus: então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes
Quando o nosso Deus vê arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero no homem, o nosso Deus usa de misericórdia. E Jonas poderia querer que os ninivitas pagassem pelos males causados ao seu povo, e olha, com a própria vida. Jonas não queria ver a misericórdia de Deus com eles, não, e infelizmente muitos nos dias atuais se alegram com o castigo de outra pessoa quando essa pessoa está sendo julgada. A indiferença de Jonas à ordem de Deus o levou a agir em rebeldia e desobediência. Ao invés de Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele tentou ir para Tarsis, não é verdade? A obediência, nós não podemos nos esquecer que é indispensável ao servo do Deus vivo. Jonas, ele também foi indiferente às advertências que Deus tinha dado ao seu povo, porque Jonas agiu com rebeldia, agiu com desobediência e foi indiferente à advertência de Deus. Vamos ver Provérbios capítulo 4, verso 20 ao verso 22. Salomão diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixa apartar-se dos seus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Jonas tinha recebido uma orientação do Senhor, e ao invés dele ficar atento e obedecer a ordem do Senhor, as palavras do Senhor, ele agiu como ele quis. Jonas, ele foi indiferente diante do sofrimento dos marinheiros daquele barco onde ele estava. As pessoas estavam desesperadas. Sabe por quê? Porque Deus mandou um forte vento e levantou-se uma grande tempestade. Jonas capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, olha a indiferença dele, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Enquanto aqueles marinheiros estavam fazendo o que podiam, estavam desesperados, eles sofriam, eles estavam jogando as cargas para aliviarem o navio, porque o navio estava pronto a quebrar-se. Eles estavam clamando aos seus deuses. Simplesmente Jonas, indiferente a esta situação, ele dormia, ele não se importava com o perigo que ele e que os outros estavam enfrentando. E Jonas, ele também foi indiferente não somente ao sofrimento, mas à vida daqueles homens. Jonas capítulo 1, verso 6 diz: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Nós não podemos ser indiferentes à vida das pessoas, porque não devemos nos esquecer que o nosso Mestre Jesus, ele nos comissionou para falarmos da mensagem da cruz, para levarmos as pessoas que estão em trevas à luz do Evangelho. Nós precisamos clamar ao Senhor pelas pessoas. Lembre-se, o nosso Jesus não veio para os bonzinhos. A Bíblia fala que o doente precisa do médico e os sãos não. E o nosso Jesus, ele veio justamente para resgatar o homem, para salvar o homem, para transformar o homem. Nós devemos falar do imensurável amor do Senhor a
todos, para que eles não pereçam e venham ao conhecimento do Evangelho, venham saber que Jesus, Ele é o único, não existe outro que possa levar o homem até Deus. E nós precisamos, assim como Paulo ensina a Timóteo, que está em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 e verso 6, nós precisamos anunciar o Evangelho. Vamos ler o que diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, que é Cristo Jesus. E Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunha a seu próprio tempo. Não devemos nos esquecer que o mundo jaz no maligno, que os homens não buscam a Deus. A Bíblia fala que não há um justo sequer, mas nós que aceitamos ao Senhor, que somos comissionados por Ele a falarmos do Evangelho, a levarmos a mensagem da cruz, nós temos essa missão. Nós precisamos obedecer, precisamos levar as pessoas à palavra da cruz de Cristo. Será que nós temos obedecido a ordem do Senhor? Porque todos nós somos comissionados a isso. Ou será que nós temos gastado o nosso tempo somente fazendo aquilo que nos interessa? É importante nós nos lembrarmos, nós temos uma ordem dada pelo nosso Senhor, que é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Jonas, ele foi também indiferente à vida dele, porque ele desejou a morte. Jonas capítulo 4, verso 9 diz: contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Jonas desejou morrer porque ele não viu o desejo dele cumprido em Nínive, e muitos de nós agimos assim. Quantas vezes, pelo fato dos nossos desejos não serem realizados, nós nos entristecemos a ponto até mesmo de desejarmos a morte. Nós muitas vezes nos entristecemos, nos rebelamos contra Deus, nos afastamos de Deus e nos tornamos indiferentes, não somente a nossa vida aqui terrena, mas a nossa vida eterna. Deuteronômio, no capítulo 32, verso 39, diz: vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Olha o que Deus faz: faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Precisamos sempre nos lembrar, somente o Senhor, Ele é o dono da vida, somente a Ele pertence a vida de cada ser humano. E Jonas, ele também foi indiferente ao julgamento de Deus. Ele se colocou como juiz, e Tiago nos ensina que não devemos agir assim. Vamos ver Tiago capítulo 4, verso 11, verso 12, diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que palavra dura, não é verdade? E nós precisamos aprender com a Bíblia Sagrada. Nós precisamos aprender a obedecermos e a aplicarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Por mais que nós tentamos agir corretamente e nós queremos que os outros ajam de acordo com o que é certo, nós não somos perfeitos, assim como os outros não são. Aí o que nós fazemos? Acabamos julgando e condenando os outros, assim como fez Jonas. E o nosso Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina que julgamos as pessoas com padrões humanos, sem a misericórdia de Deus. João capítulo 8, verso 15, verso 16 diz: vocês
julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou, o nosso Senhor. Ele é um justo juiz, ele julga verdadeiramente, mas ele julga com justiça diferente de nós, porque a Bíblia nos ensina, além de nós julgarmos os outros com os nossos padrões humanos, nós agimos com justiça própria, e a Bíblia ainda nos diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Então nós devemos colocar as situações, as pessoas nas mãos de Deus, não querendo vingança, e devemos pedir para o Senhor agir como e quando Ele quer, porque Ele sim julga verdadeiramente, mas com sinceridade, com verdade e com justiça. Como nós precisamos aprender a confiarmos e dependermos de Deus, não é verdade? Jonas, ele também foi indiferente à morte daqueles ninivitas. Sabe por quê? Porque a fama daqueles ninivitas, aquela maldade deles, fez Jonas ficar irado pelo fato de Deus tê-los poupados. Jonas capítulo 4, verso 10 e verso 11 diz assim: entretanto Yahvé ponderou, olha que Deus tremendo, ora Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer e nem a podasse. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. E ainda Deus fala assim: não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus, ele viu que aquele povo se arrependeu verdadeiramente. Quantas vezes nós agimos como Jonas? Ficamos irados, ficamos nervosos, ficamos irritados, porque damos mais valor para as coisas das pessoas do que para as pessoas, ou seja, damos mais valores para as atitudes que as pessoas cometem do que para a alma, para a vida daquela pessoa. Nós agimos com indiferença e nós priorizamos as coisas assim como Jonas fez. Deus, ele deu atenção aos ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram. Isaías capítulo 66, verso 2 diz: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor, darei pois a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. A advertência de Deus aos ninivitas levou arrependimento, salvação e cura para aquela geração, porque eles se aproximaram do Deus vivo e todo-poderoso. Eu vou começar a concluir. Jonas, ele agiu com indiferença, ele se revoltou, se rebelou e desobedeceu o Senhor. Como nos mostra o nosso texto base, ele não foi feliz nas atitudes dele, porque ele, sabendo que Deus era misericordioso, que Deus era amoroso, que Deus era compassivo, ele quis agir de acordo com a vontade dele mesmo. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, ele é o justo juiz, e que nós somos barros, nós somos vasos nas mãos dele, nós somos instrumentos para ele, nós pertencemos a ele, e a indiferença é algo que não o agrada. Nós não podemos ser indiferentes e agir como achamos que está correto, desprezando as ordens, as orientações e o chamado de Deus para cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida,
Faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. Se você não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.